Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa explicação sobre a colonização inglesa, já que tivemos um probleminha com a internet durante a nossa live. Então, como eu havia dito para vocês, eu decidi gravar essa aula aqui, de explicação, para que vocês tenham aí mais um vídeo aí, explicando este conteúdo, ok? Então vamos lá, iniciar. Eu iniciei falando para vocês, fazendo um paralelo entre o processo de colonização ibérica, que se refere a Portugal e Espanha, e o processo de colonização inglesa. A primeira coisa que nós falamos foi a questão das áreas, território, a questão geográfica. As áreas ibéricas, as áreas de Portugal e de Espanha aqui, é só pensar no Brasil, por exemplo, eram muito vastas e com enormes possibilidades econômicas. Aqui pôde-se praticar variedades de culturas, a agricultura aqui, o Brasil produziu todo tipo de agricultura que fosse lucrativo em relação ao comércio com a Europa. Já a inglesa era uma pequena faixa litorânea, a costa leste dos Estados Unidos. Então, o tamanho do território e a questão também da possibilidade econômicas, na questão agrícola, que poderia ser produzido. Sem contar que foi encontrado muito ouro, tanto na América Espanhola, tanto na América Portuguesa. Então, inicialmente, aqui nos Estados Unidos, a costa leste não se encontrou ouro, o ouro só foi encontrado já no século XIX, mas não dá nem para comparar com a quantidade de ouro que foi encontrado tanto na América Portuguesa, tanto na América Espanhola. Então, não foi encontrado nenhuma riqueza mineral no território, não houve nenhum projeto de convenção dos povos nativos por parte dos ingleses e protestantes, isso também foi um fator diferencial. Se pensarmos na América Espanhola e Portuguesa, eles enviaram para cá jesuítas, esses padres, que tiveram um papel de conversão dos índios, catequizar os índios. E na América Inglesa, na América do Norte, não houve também essa preocupação. Outra questão que podemos colocar como diferença entre o processo de colonização inglesa e ibérica é a questão do lucro. As monarquias ibéricas de origem católica tinham por ideologia a condenação do lucro e dos juros. A Igreja Católica condenava essa questão do lucro, dos juros, essa questão da usura, ok? Já a inglesa, que era orientada pela ideologia calvinista, onde nós tínhamos como característica a valorização do trabalho, a poupança, a riqueza como sinal da graça divina. Nas aulas de reformas protestantes, onde nós estudamos no início do ano, nós falamos bastante sobre a origem do calvinismo, e uma das características principais é a valorização do trabalho, do lucro, da poupança, e a burguesia, lógico, se agradou muito dessa nova concepção religiosa, onde o trabalho e a riqueza eram valorizados, isso facilitou também até a adesão dessa religião na Europa. E esses povos que foram para a América Inglesa eram orientados por essa ideologia calvinista, de valorização do trabalho, do lucro, ok? Então, sem contar a questão da predestinação dos calvinistas, isso também foi uma narrativa muito utilizada por esses colonos ingleses, que eles eram predestinados. Deus tinha dado essa terra para eles. Eles até se comparavam com o povo de Israel saindo do deserto. Eles até colocaram o mar como uma forma comparativa. Nós atravessamos o mar, como o povo de Israel atravessou o deserto, e aqui a nossa terra é prometida. Nós somos um povo predestinado, escolhido por Deus. Então, até essa concepção de fazer uma comparação ali com o povo de Israel levou também, foi uma marca aí da colonização inglesa na América, ok? Então, razões do início da colonização inglesa. Por que esses povos saíram da Inglaterra e foram morar em outro continente? Estabeleceram, então, portanto, essa colonização de ocupação, de moradia. Então, vamos lá. A primeira causa é a questão das lutas religiosas para a implantação do anglicanismo. A Inglaterra
durante o reinado de Henrique Tudor, implantou o anglicanismo. Houve então um rompimento com a Igreja Católica, como também estudamos nas aulas de reformas religiosas. Quem quiser retornar, é só acessar aí na minha playlist, né, no meu canal, 7º ano, Reformas Religiosas. Vocês vão encontrar a aula falando sobre essas novas religiões, né, e o contexto. Então fica aí a dica, quem quiser acessar, ok? Então, durante esse período da implantação do anglicanismo, muitas pessoas que não aderiram a essa nova religião passaram a ser perseguidas. Então, essas pessoas, né, esses grupos como católicos, luteranos, presbiterianos e puritanos, foram buscar na América essa liberdade religiosa. Então, faziam parte do Mayflower, né, esses peregrinos que chegou na América do Norte em 1620, essa ideologia de liberdade religiosa, praticar a religião deles, ok? Não o anglicanismo, onde eles eram obrigados na Inglaterra. Então, vamos dizer aqui, né, o primeiro motivo foi a busca pela liberdade religiosa, ok? Um outro motivo também que incentivou essas pessoas a saírem da Inglaterra e ir para a América do Norte foi a política dos cercamentos. Essa política de cercamentos iniciou ali já na Alta Idade Média, onde os proprietários de terra, os senhores de terra, viram que criar ovelhas para produzir lã dava muito mais lucro do que manter os camponeses trabalhando para eles ali. Então, esses camponeses que acabaram sendo expulsos do campo foram morar nas cidades, nos centros urbanos, para trabalhar nas fábricas, né, nas manufaturas. Porém, chegou muito mais pessoas para trabalhar, né, tinha muito mais mão de obra do que emprego, do que fábricas para trabalhar. Então, essas pessoas, né, que ficaram desempregadas, isso gera violência, miséria, né, e uma instabilidade social, principalmente durante o reinado da dinastia Stuart, que governou a Inglaterra no século XVII, ok? E essas pessoas, então, saíram da Inglaterra, né, essas pessoas que saíram do campo, foram expulsas do campo e não tinham emprego na cidade, em busca de melhores condições de vida e até uma possibilidade de enriquecimento. Então eles foram por uma nova terra, não é à toa que as colônias do norte foram chamadas de Nova Inglaterra. E ali eles poderiam praticar a religião, liberdade religiosa, e também uma possibilidade de melhores condições de vida e também de enriquecimento. Então esse foi aí o segundo motivo. Aí nós tivemos dois grupos distintos de pessoas que saíram da Inglaterra para a América do Norte. Podemos dividir em dois grupos. O primeiro grupo eram as pessoas que tinham recursos, condições para bancar sua passagem, né, a sua ida para a nova terra, para a América do Norte. E o outro grupo, né, esse grupo que nós vamos chamar de número 2, eram de pessoas que não tinham condições, não tinham recursos de se mudarem, de pagar, para arcar com as despesas, né, com a passagem. E essas pessoas que não tinham recursos se submeteram ao que foi chamado de servidão por contrato. Essas pessoas se submetiam a trabalhar sem remuneração, sem receber, por um período de 4 a 7 anos, aí depende do contrato. E no final desse período, né, eles não, até esse período eles não recebiam nada, tá? Não tinham remuneração. E no final desse período de 4 ou 7 anos, essas pessoas receberiam um pequeno lote de terra onde se tornariam proprietário e ali poderia desenvolver, né, agricultura e por aí, daí por diante, né, se estabelecer aqui na América do Norte, ok? Então as pessoas que não tinham condição se submetiam a servidão por contrato, que era trabalhar por 4 ou 7 anos sem remuneração e no final recebiam um lote de terra, ok? Vamos então falar sobre as primeiras colônias. Em 1607, né, foi aí a primeira vez, né, que os ingleses fundaram aqui uma colônia de Virgínia, tá? Esse nome foi dado à rainha Elizabeth, porque ela era solteira, ela não se casou, tá? Foi chamada Rainha Virgem aí, portanto. Mas nesse início ainda não foi o começo, né, da colonização de fato dos ingleses. Porém, a partir de 1620 chegou, né, o navio Mayflower, né, trazendo os peregrinos, né, devido a todos esses fatores que eu já falei aqui, né, no slide anterior. E foram divididas essas 13 colônias, a partir do ano de 1620, em 3. As colônias do norte, a chamada Nova Inglaterra, as colônias centrais e as colônias do sul.
todas elas com algumas características que nós vamos falar aqui agora. Vamos começar então pelas colônias do norte. As colônias do norte eram caracterizadas por uma liberdade política e também econômica. Eles poderiam escolher os seus próprios governantes. Praticavam a policultura, vários tipos de gêneros agrícolas, voltada para a subsistência, e também a questão comercial, e para o trabalho livre. E essa é uma característica fundamental que vocês devem se atentar, é que as colônias do norte tinham liberdade política, liberdade econômica e também o trabalho livre, ou seja, não era escravo. Eles desenvolveram-se em atividades econômicas ligadas à pesca, à pecuária, tá? E também à produção manufatureira, algumas pequenas fábricas, já nas colônias do norte, que era chamada de a Nova Inglaterra, ok? E essas colônias do norte, elas tinham uma característica que diferencia também da colônia central, das colônias centrais, era a intolerância religiosa. Eles eram puritanos, tá? Eram considerados predestinados, e quem não fosse puritanos para eles não eram predestinados, não tinham os mesmos direitos, vamos dizer assim, com relação ao território, ok? Falar um pouco das colônias centrais agora. As colônias centrais, onde hoje é Nova York, Delaware, Pensilvânia e também Nova Jersey, mostraram-se mais abertas à vida de grupos sociais de distintas crenças. Então, as colônias centrais tinham um ponto que diferenciava das colônias do norte, era a questão da liberdade religiosa. Por isso, essa região recebeu holandeses, suecos, escoceses e outros povos europeus que também estavam em busca de melhores condições de vida, ok? As colônias centrais também tinham uma semelhança com as colônias do norte, que era a questão do trabalho livre, ok? Já as colônias do sul, que tem uma total diferença aí com as colônias do norte e central, é a característica do trabalho escravo. E também a prática da monocultura, ok? E eles produziam, a produção deles era voltada para o tabaco, o algodão, o arroz, também o anil, que eram produtos exportados para a Europa. Aqui nas colônias do sul houve sim um maior controle da Inglaterra sobre essa região da colônia, tá? Aqui era de fato praticado o mercantilismo, onde a colônia serve para abastecer, para enriquecer a metrópole, no caso a Inglaterra. Então, nós temos aí uma diferença crucial entre as colônias do sul, centrais e do norte, que é a questão do trabalho escravo nas colônias do sul, onde as colônias centrais e as colônias do norte eram mão de obra livre, ok? Beleza? Dito isto, pessoal, podem olhar, vocês podem observar neste mapa aqui, em rosa as colônias do norte, em amarelo as colônias centrais, em verde as colônias do sul, com todas essas características que eu falei no slide anterior. A questão que vocês devem observar sempre aqui é que as colônias centrais e do norte era o trabalho, a mão de obra livre, e as colônias do sul, a mão de obra escrava, ok? Então, dito isto, vamos entender a questão comercial dentro das 13 colônias, que é algo peculiar até em relação às colônias ibéricas, onde as colônias ibéricas tinham um pacto colonial, onde eles poderiam fazer comércio só com a metrópole, eles criavam ali estabelecimentos de monopólios para restringir o comércio com outras regiões, com outros lugares. Isso não aconteceu na América inglesa, na América do Norte, onde eles praticavam o chamado comércio triangular. Observem nessas setas, aqui no mapa, vocês podem observar que esse comércio triangular envolvia as 13 colônias, as Antilhas e também a África. Como era feito, então, essa troca, esse comércio? Ocorria da seguinte forma: compra de cana e melado das Antilhas, que seriam transformados em rum. Isso era as 13 colônias, ok? Compravam das Antilhas a matéria-prima, no caso, o melado e também o rum, que seriam transformados em rum, O rum é uma bebida alcoólica, tá? E a matéria-prima estava nas Antilhas, ok? Esse rum era levado para a África, nessa seta aqui vocês podem observar, e era trocado por escravos.
Então vejam só o que eu disse aqui até agora. As 13 colônias compravam a matéria-prima, né, a cana e o melado. Esse melado era levado para as 13 colônias, transformados em rum, né, essa bebida alcoólica, que depois era levado para a África, esse produto, tá, bebida alcoólica, e trocado por escravos. Os escravos eram vendidos, tá, trocados aí após essa compra do rum, né, eles eram trocados pelo rum e eram levados para trabalhar nas Antilhas e nas colônias do sul. Aí, após a venda, né, esses navios voltavam para a Inglaterra, após voltar aqui com os escravos, os navios voltavam para a Nova Inglaterra, ou seja, as colônias do norte, que eram chamadas de Nova Inglaterra, tá? Os navios eram deles, os navios que transportavam os escravos, os produtos eram deles. Assim, esses escravos voltavam, né, para as Antilhas para serem mão de obra, para produzir o rum, tá? E depois esses navios levavam a matéria-prima, como eu já falei, a cana-de-açúcar e o melado, para a América do Norte. Então era um intercâmbio, uma troca aqui, né? As Antilhas produziam cana-de-açúcar e o melado. Quem trabalhava? Os escravos aqui nas Antilhas. Onde eram conseguidos os escravos? Na África. Mas como que eles faziam para trocar, para conseguir os escravos? Trocando pelo rum. Onde era produzido o rum? Na América do Norte. Ok? E esse foi chamado, então, o comércio triangular, um comércio que envolvia as 13 colônias, as Antilhas e a África, através de uma troca. Ok? O sistema administrativo. O sistema administrativo das 13 colônias foi chamado de negligência salutar. Foi o nome dado à política de abandono de pouca interferência adotada pelo rei da Inglaterra com relação às 13 colônias. Isso porque a Inglaterra esteve ocupada com as guerras civis e com guerras europeias, então guerras internas e guerras externas. Desse modo, o rei concedeu aos colonos uma certa autonomia, onde eles poderiam escolher os seus próprios governantes, né, se autogovernar e administrar seus próprios impostos, porém, eles não se tornaram ainda independentes. Então, o sistema administrativo nós chamamos de negligência salutar, onde as colônias, as 13 colônias, tinham liberdades políticas e econômicas, onde a Inglaterra não interferia muito nessas questões, porque ela estava preocupada aí, portanto, com as guerras internas e também externas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Um abraço, até a próxima.